Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio contra o Vasco. Começou com o pé esquerdo no Brasileirão, já começa com uma derrota. Eu vou fazer a análise aqui nesse vídeo, tá ok? Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá. Só deixa eu primeiro falar como é que foram os gols, né? Primeiro gol da partida foi marcado pelo David. Cruzamento que veio da direita, eu já vou destacar aqui. Falha bizonha do Marquezin. Não necessariamente ele franga ou alguma coisa do tipo no gol. Mas é um cruzamento que é o típico do goleiro encaixar e já sair pro jogo. Ele, sei lá, dá uma levantada assim pra bola. Sobra com o David. Ele arranja uma baita finalização, difícil pra caramba. Incrível. O David nunca joga nada no Vasco. Veio jogar contra o Grêmio, virou o Cristiano Ronaldo. No auge ali pela ponta esquerda. E enfim, jogou pra caramba, fez um golaço difícil. A bola ainda desviou no João Pedro pra matar o Marquezin. O João Pedro que falhou nos dois gols, essa aqui é a verdade. Na minha visão, a falha principal no primeiro é do Marquezin por ter espalmado aquela bola. Mas não tira o fato do João Pedro estar mal posicionado e com desvio matar o Marquezin. E aí depois, na reta final do primeiro tempo, um gol bizonho, bola parada. Todo mundo já sabe que bola parada, você marca ali o seu. Se ele fosse movimentar, dá um empurrão nele, segura, enfim. Só não puxar a camisa para não marcar pênalti. Mas o João Pedro ficou olhando o Matheus Carvalho, ele se movimenta. Não à toa ele finaliza com o pé, não é nem com a cabeça que ele finalizou o escanteio. De tão mal marcado que ele estava, ele teve espaço para conseguir finalizar com o pé. Finaliza com o pé ruim, faz um golaço indefensável também. Enfim, os dois gols do Vasco bem difíceis, mas se a gente vai analisar friamente, o primeiro é uma falha bizonha do Marquezin e o segundo é uma falha bizonha do João Pedro. E aí já no segundo tempo, falha bizonha da zaga do Vasco, cruzamento, a bola desvia no cara que estava fechando o cruzamento, passa quase que pela pequena área inteira e o Gustavo Martins aproveita a oportunidade para fazer o gol e descontar o placar. Enfim, vamos aqui dar as notas. E aí eu dou alguns destaques do Vasco, enfim. Começando pelo Marquezinho, eu já queria destacar. Não importa a carreira dele. Pode ter jogado no Lanús, pode ter jogado no Porto, pode ter jogado no Celta de Vigo. O que interessa é o que ele tá rendendo. E o que ele tá rendendo é muito abaixo. O Kaique hoje é anos-luz melhor do que ele. Eu prefiro até o Grando do que o Marquezinho. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Porque se o cara é mais experiente, se ele é mais velho, ele tem que ser melhor. Se não, é melhor colocar um cara que é mais novo e mais promissor. Não faz sentido você colocar um velho experiente que não rende nada. E o Marquezinho não consegue fazer uma defesa importante. Aquela bola que você fala, nossa, que o goleiro salvou. Não tem. No máximo uma defesa difícil, mas que a cada 10 goleiros profissionais, 8 defendem. Ele não faz nada de especial. E ainda no primeiro gol, é ele que dá a bola para os caras do Vasco. E, enfim, não faz nenhuma defesa difícil. Nota zero. De verdade. A reposição dele até que é boa, mas o ponto principal do goleiro é saber defender. E eu confio muito mais no Kaique. O Kaique tem algumas falhas em sair para socar a bola, enfim, assim como o Grando. Mas na hora de fazer milagres, os dois conseguem fazer. A questão é que o Kaique falha menos, né? O Grando até tinha umas falhas mais graves. Mas os dois conseguiam fazer milagres que muitas vezes a maioria dos goleiros não conseguem. E o Marquezinho é um goleiro muito comum. A única coisa que ele tem de interessante é o currículo. Agora, dentro de campo, o Kaique e o Grando, o próprio Grando, que a torcida tanto critica, eu também critico, porque não passa segurança. Eu prefiro ele do que o Marquezinho. Enfim, nota zero por mim. Não era nem mais aproveitado. E eu tava achando que o Marquezinho ia ser aproveitado em jogos de Copa, como a Libertadores, por conta da experiência, mas já virou titular até no Brasileirão. Então, realmente é. Calma aí, tá tendo um barulho aqui. Enfim, continuando então, realmente uma decepção até o momento. O Marquezinho bem abaixo do esperado, nota zero. Eu não gosto dele, prefiro muito mais o Kaique e até mesmo o Grando como titular. Na direita, o João Pedro. Acho que o João Pedro ele conseguiu virar titular absoluto, ninguém tá mais questionando o Fábio virar titular, mas aí entra muito também em demérito do Fábio, principalmente na parte defensiva. E o João Pedro conseguiu ser ainda pior. É um cara que eu gosto, é um cara que tem bom drible, é um cara que chega bem na frente, mas nesse jogo daqui,
No primeiro gol, a bola desvia nele e mata o Marquezinho. No segundo gol, é uma falha gritante dele que ficou olhando ao invés de acompanhar o Matheus Carvalho. E ainda ele teve uma chance que ele sai cara a cara num passe do Pavão e chuta pra fora, nem acerta o gol. Então, partida bizonha do João Pedro e só mostra que realmente tem pontos a melhorar. Olha pra zaga, tem que melhorar. Olha pro meio de campo, tem que melhorar. Olha pra lateral direita, tem que melhorar. São caras que estavam se consolidando, principalmente o João Pedro. Mas é esse tipo de atuação que coloca incógnita na cabeça do torcedor e mostra que realmente não é o suficiente. Então, partida bem abaixo do João Pedro, falhou nos dois gols, principalmente no segundo, e lá na frente ainda perdeu a chance que era quando estava 2-0 ainda para colocar o Grêmio no jogo. Então, João Pedro bem abaixo, nota 0. O Rodrigo Eli deu sorte, ele não falhou em nenhum dos gols do Vasco. No segundo, ele pula para tentar alcançar a bola, mas era bem alta. Dava pra ter alcançado? Dava, mas era difícil, não tem como falar que é falha. Tava vinculado com o gol, mas não é falha. É um zagueiro que sabe sair jogando bem, tá? Muito melhor do que o próprio Jeromel e o Kahneman. Essa aqui é a verdade, principalmente em relação ao Kahneman, coisa que não é tão difícil. Mas ele deu sorte, porque ele fez um pênalti escandaloso no Galdames. Ainda bem que a arbitragem é patética. Primeiro tempo rouba a gente, segundo tempo rouba o Vasco. Então, o Rodrigo ele deu sorte, ele fez um pênalti assim, muito claro no Galdames. Deu sorte que não foi marcado, mas enfim, e foi um lance bobo. O Galdames indo pra fora da área e ele ia fazendo o pênalti. Mostra que realmente, às vezes, falta cabeça. E, enfim, é um zagueiro que eu até gosto, tal. Em relação ao que a torcida tanto odeia, eu não odeio tanto assim. Mas ele não se ajuda, ele deu sorte que a arbitragem é ruim, senão ele ia estragar o jogo, que o Grêmio estava começando a crescer no segundo tempo. Poderia ali sair o 3-0 por conta de um lance bizarro. Então o Rodrigo ele também não se ajuda. Deu sorte que a arbitragem é ruim. Mas enfim, saindo jogando eu acho melhor até do que o Jeromel e o Cânimo. Porém é esse tipo de falha que deu sorte que não foi marcado o pênalti, mas se fosse marcado era um lance assim absurdo. Mas enfim, nota 3. O Kahneman eu vou dar uma nota 5, ficou na média, né? Ele saiu logo no início do jogo, machucado. Mas enfim, na minha visão, Gustavo Martins é titular desse time, fácil. É melhor saindo jogando, é melhor na bola aérea. É um cara que sabe contribuir na parte ofensiva. É um cara que sabe sair jogando. É um cara que tem uma boa bola longa. É um cara que sabe, tem até drible. É um zagueiro muito bom em todos os aspectos. Tem uma recuperação muito boa. É muito rápido. Não tem sentido ele ser reserva do Kahneman, do Eli, do Jeromel. Ele só é reserva porque ele é mais novo. Porque pro futebol, hoje ele tá à frente de todos. É o melhor zagueiro do Grêmio hoje e só é reserva porque é novo. Essa aqui é a verdade. Mas enfim, vai um 5 aí pro Kahneman. O Cuiabano eu achei que foi bem, tá? Achei que fez um bom jogo. E ele, se continuar inteiro fisicamente, na minha visão, mesmo com o Reinaldo voltando, o Mike nem se fala. O Cuiabano é titular fácil. Em relação ao Mike, é muito mais jogador. E em relação ao Reinaldo, também é um cara que é mais intenso, é um cara que é mais rápido, é um cara que defende melhor, é um cara que ataca melhor até, que o Reinaldo ataca várias vezes. Então ele acaba acertando. O Cuiabano acaba sendo até mais efetivo. Mas enfim, se o Cuiabano conseguir ficar inteiro fisicamente, ele vira titular desse time. Foi bem no jogo, dá uma nota 7. O Duqueiroz, nota 2. Cara, e olha que eu achava que ele tinha que virar titular no lugar do PP, mas deixou bem claro na minha cabeça que não tem condição. O Duqueiroz é um jogador comum, ele não consegue fazer o diferencial. Eu não tô falando que ele é ruim, porque é um cara que é intenso e tal, mas vai lá, consegue tomar chapéu do David, errou vários passes. No momento que era pro Grêmio crescer no jogo, ele errava a virada de jogo, passe só pro lado pra trás, pro lado pra trás, pra frente ele erra todos. Enfim, abaixo não tô gostando do Queiroz, eu prefiro muito mais o Dodge e até mesmo o PP, que tem mais qualidade. Marca pior, mas tem mais qualidade. O Vila Sante nota 6. Regular, até quando o time vai abaixo ele consegue ir bem. O Cristaldo, cara, ele não foi mal, tá? Mas pra um camisa 10, pra um meio campista, tem que ser um cara que é a cara do time. O cara que é o dono do time, como é o Payet no Vasco, como é o Arrascaeta no Flamengo, como é o Veiga no Palmeiras. Tem que ter um cara que você olha e fala, esse é a cara do time. E o Cristaldo é um cara que ele é meio sonolento. Falta ele ser mais intenso, vem buscar a bola na zaga, depois pisa na área, tem que ter essa movimentação o tempo inteiro para mostrar que ele tá no jogo. Se o seu principal jogador, se o seu camisa 10 não tá no jogo,
é difícil. E, enfim, ele deu até que alguns bons passes, participou até que bem em alguns momentos, mas falta essa presença que ele não tem. E contra o Achipato é ele que perde o gol embaixo do gol, por exemplo. E, enfim. Mas nessa temporada eu tô achando que ele tá indo até que bem. De qualquer forma, acho que falta essa tentativa de ser mais protagonista. Vai uma nota 3. Pro Pavon, deu um passe espetacular pro João Pedro. O João Pedro desperdiçou. Mas foi a única jogada boa dele no jogo. Vai uma nota 4. O Soteldo bem abaixo também. Não sei, eu acho que caiu na provocação do Rossi, dos jogadores do Vasco. Não fez uma jogada incisiva que pudesse terminar em finalização, em drible, em tentativa de gol. Todos os dribles dele era para trás, para o meio, e várias vezes ainda perdeu a bola. Bem abaixo, nota 2. E o Diego Costa também não conseguiu criar muito. Fez o mediano ali, vai uma nota 4. Entraram o JP Galvão, consegue ser pior do que o mediano. Deu pra ver que ele se esforçou pra caramba, mas não adianta, cara. Não adianta. Simplesmente não adianta. Vai uma nota 2. O Nathan Fernandes entrou bem, produziu boas jogadas pela ponta direita. E, enfim, vai uma nota 6. O Gustavo Nunes eu achei que entrou mal, tá? O Soteldo tava mal, o Gustavo entrou ainda pior. O Gustavo, assim como o Soteldo, perdeu várias bolas bobas, jogadas que não precisava. Cara, o momento do drible é o momento que você tá indo pra área, que o jogador tem que ficar com receio de te dar o bote. Lá no meio do campo, ele vai te dar o bote. Ainda mais com uma arbitragem ruim, não vai ser qualquer coisa que ele vai dar. Ou ele vai inventar o que não tem, mas aí você tá tendo que contar com a sorte pra não dar um contra-ataque pro adversário. E o Gustavo errou várias vezes. Eu lembro claramente de umas 3, 4, 5 vezes que ele gera um contra-ataque pro Vasco que deu sorte que não conseguiu ser efetivo. Só através dele gerou, por exemplo, 2 chutes do Ryan, que se estivesse com a pontaria um pouquinho melhor no jogo, poderia ter sido mortal. Enfim, o Gustavo entrou mal, nota 3. O José Guilherme entrou mal também. Eu gosto dele, eu acho ele melhor do que o Wesley. E, enfim, é um cara que ataca até que bem e tal, na armação é bom jogador, mas na parte defensiva foi bem abaixo. Conseguiu tomar drible até de um zagueiro na lateral, que era o João Vitor, e, assim, parecia amador o drible que ele tomou, ele já ficou para trás no primeiro toquezinho, ao invés de cercar e acompanhar. Enfim, na parte defensiva entrou mal, nota 3. E o Gustavo Martins entrou muito bem, que o melhor jogador do Grêmio ontem foi o Gustavo Martins disparado. É ele que faz o gol, é ele que rouba a bola, é ele que recupera a bola do Verratti cara a cara, é ele que arma o time praticamente. Nota 8, não vou nem começar a estipular qual foi o outro melhor jogador do Grêmio, foi disparado Gustavo Martins. Se desse para citar 8, outro, seria talvez o Cuiabano e talvez o Nathan Fernandes em algumas jogadas. Mas disparado o Martins foi o melhor e, enfim. Destaques do Vasco? Cara, o Medel foi bem. O Piton virou goleiro, né? Aquele lance que ele segura com a bola aqui. Cara, ele era lance de simplesmente abandonar o jogo. Depois do juiz ainda ir ver no VAR e não marcar. Se os jogadores do Grêmio tivessem saído e ido embora, eu não ia estar falando que tá errado, não. Eu ia estar falando que tá errado pela atuação que tava fazendo. Mas o pênalti foi bizarro, cara. Não ter marcado aquele pênalti é um escândalo. E aí no segundo tempo ainda compensaram porque o Rodrigo Eli fez um pênalti idiota no Galdames que não foi marcado. Então, acabou deixando elas por elas. Não dá pra falar que o Grêmio perdeu por conta da arbitragem, porque beleza, poderia ter empatado o jogo, mas teria tomado o terceiro também nessa continha por causa do pênalti no Galdames que não foi marcado. Então não dá pra falar que foi a arbitragem. Se decidem sair de campo depois daquele pênalti que o Piton coloca, literalmente ele segura a bola com o braço e o juiz não marca e vai embora, eu não ia falar que tá errado. Poderia questionar a atuação, perder por WO, eu não ia falar que tá errado não, porque aquilo ali é um absurdo. Mas, no segundo tempo, o juiz compensou, né? Essa aqui é a verdade. Então não dá pra falar que foi a arbitragem que fez o Grêmio perder. O Galdames é bom jogador. O Matheus Carvalho também jogou contra o Grêmio, virou o De Bruyne, pô. Virou, pô, um volante absurdo, com passes espetaculares, fazendo golaço. Primeiro gol na carreira justo contra o Grêmio. O Rossi jogou bem, criou boas jogadas. O David, que nem eu falei, virou o Cristiano Ronaldo contra o Grêmio. Impressionante. E não dá pra falar que esse time do Grêmio é pior do que o do Vasco, cara. Porque
A gente tá olhando um time aqui que tem o Léo, até outro dia era jogador regular do São Paulo. Tá falando de um Piton que era reserva do Corinthians, um Medel em final de carreira. O Léo Jardim, que era quarto goleiro do Grêmio até 4, 5 anos atrás e simplesmente não usava porque não queria. O Paulo Henrique, que era do Juventude. O Galdames ninguém nem conhecia. O Sforza também ninguém nem conhecia. Matheus Carvalho estava no Náutico, o Náutico afundado em Série B. O Rossi, ninguém nem sabia onde estava lá na China, perdido, ninguém queria. O Verratti era atacante do Belgrano. E o David era horroroso no Inter. Então, não dá pra falar que esse time do Vasco é melhor que o do Grêmio. A questão é que realmente e ainda sem o Payet. Se o Payet tivesse jogado, até justificava um pouquinho a má atuação do primeiro tempo. Mas o Vasco foi todo remendado e mesmo assim foi muito superior que o Grêmio. Primeiro tempo, principalmente. O segundo tempo do Grêmio foi muito bom, tá? Produziu pra talvez até empatar o jogo. Mas o primeiro tempo bem abaixo, não produziu nada, enfim. Aqui, ó, estatísticas: 15 chutes do Vasco, sendo 3 a gol. Dessas 3, 2 entraram. É isso que eu tô falando do Marquezinho. O que vai no gol entra. Não adianta. Contra o Achipato, a mesma coisa. 9 chutes, 2 no gol do Grêmio. Mostra que a pontaria também tá abaixo. Posse de bola teve um pouquinho mais, que foi por conta do segundo tempo. Faltas: 19 do Vasco tendo 4 amarelos, 10 do Grêmio tendo 0 amarelos. Assim como contra o Achipato, faz poucas faltas, leva poucos cartões e toma muitos gols. Mesma coisa do ano passado que eu vinha falando. É melhor você fazer 30 faltas, ter 2, 3 expulsos, ter 5 cartão amarelo e não tomar gol, do que tomar 2, 3 gols todo jogo. É bizarro isso, cara. É ridículo. Escanteios: 3 do Vasco, 5 do Grêmio. Eu não vou falar que é um absurdo perder pro Vasco em São Januário, tá? Mas parece que o Grêmio já entra nesses jogos com o pensamento de pelo menos tentar sair com um empate. E ter que pensar grande, ter que entrar pensando em vencer. Se empatar, tudo bem. Mas tem que entrar pensando em vencer. E parece que já entra. Ah, perder é o normal, se empatar tá ótimo. Assim, como que você vai ganhar se você nem acredita que dá pra ganhar? Sendo que você tá enfrentando uma equipe que... O Grêmio... Uma coisa é você respeitar a equipe adversária. Outra coisa é você querer aumentar a equipe adversária. O Vasco é gigante, mas se você analisa friamente os jogadores, o Grêmio é muito superior. A questão é que parece que pensam pequeno e se contentam com um empate e aí acaba saindo com a derrota mesmo. Enfim, então começou mal o Brasileirão e é isso. Próximo jogo, vamos analisar aqui daqui a pouco. Mas, enfim, realmente decepcionante. Melhor da partida por parte do Grêmio é o Gustavo Martins. Não vou nem dar outra sugestão, foi ele disparado. E o melhor da partida pra mim foi o Matheus Carvalho, tá? E o David também fez uma grande atuação. Vamos ver aqui os próximos jogos. O próximo jogo é em casa contra o Atlético Paranaense, que vem numa fase muito boa, campeão paranaense, meteu 4 a 0 no Cuiabá. A chance do Grêmio ter outro tropeço é grande. E aí no sábado contra o Cuiabá é obrigação vencer, tá? Se não vencer do Cuiabá, é pra realmente criar crise. E aí depois já enfrenta o Estudiantes fora de casa. Na teoria seria um jogo normal perder, mas para quem perdeu já o primeiro jogo pro The Strongest e o segundo pro Achipato, vai ter que entrar para vencer contra o Estudiantes. Porém, como o Grêmio pensa pequeno, vai entrar satisfeito com o empate e perder. Provavelmente muito parecido com o jogo que foi contra o Vasco, porque o pensamento claramente é pequeno. Enfim, se a gente vai analisar friamente essa sequência do Grêmio, cara, nos últimos 4 jogos, uma vitória, mas dá para destacar que foi contra o Juventude, e se a gente analisa na Série A, provavelmente vai ser rebaixado, e o Grêmio tem que se nivelar com times de alto nível e não times de baixo da tabela. Fora isso, perdeu para o The Strongest, uma equipe que é fraca, perdeu para o Achipato, que é uma equipe fraca, e perdeu para um Vasco que eu analisei aqui os jogadores, nenhum deles talvez uns 3, 4 no máximo seriam titulares no Grêmio. E olhe lá. E mesmo assim consegue perder e parecer que isso é normal. Enfim. E é isso. Pra conseguir retomar a confiança, ter que ganhar do Atlético Paranaense em casa e ter que ganhar do Cuiabá, principalmente. Se não ganhar do Cuiabá, desiste de tudo na temporada, porque, pelo amor de Deus. Enfim. É isso, não tem muito o que falar. O que deixa chateado dessa partida é o primeiro tempo. E principalmente as escolhas. Não existe o Marquezinho ser titular
Para ser titular tem que ser por mérito e o Marquezinhos só é titular por conta do currículo. E o João Pedro também fez uma partida bizarra, perdendo o gol na frente e comprometendo atrás. Além do Rodrigo ele muito abaixo, o do Queiroz abaixo, o Soteldo abaixo. Enfim, acho que a boa notícia é o Martins e fica nítido que ele tem que ser titular. Não tem muito o que falar, não. E é isso. Eu queria ver o Jardiel ter minutagem lá na frente. Porque se é pra ver o JP Galvão jogar mal todo o jogo, é melhor testar o Jardiel. Mas nem quando foi com os reservas lá pra Bolívia contra o The Strongest ele teve minutagem. Imagina agora que tem o JP Galvão, que tem o Diego Costa jogando regularmente. Nunca que ele vai jogar desse jeito. Enfim. Sequência de jogos bem ruim. No meio do caminho aí tem um título contra o Juventude. Beleza. Parabéns, tem que enaltecer o título, lógico, mas é contra uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento. Agora, quando enfrentou 2 jogos de Libertadores contra 2 equipes fracas, perdeu. E no Brasileirão, contra uma equipe que deve ficar na parte de baixo da tabela também, perdeu também. Então, era uma sequência que era para embalar e o Grêmio acaba tendo 3 derrotas em 4 jogos. Enfim, não tem muito mais o que dizer, não. Só para fechar, o melhor do Grêmio, então, foi o Gustavo Martins. E o melhor do Vasco, para mim, fica entre o Matheus Carvalho e o David. Mas vai o Matheus Carvalho porque foi bem tanto na parte defensiva quanto ofensiva, fez gol. Enfim, fez uma partida espetacular. E é isso. Foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Valeu e falou.